Olá, tudo bem? Você sabe me dizer dessas 5 imagens que eu estou destacando aqui embaixo, qual destas representa o modelo atômico de Bohr, ou também conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr? Diz aí. Isso, é esse quarto desenho aqui. É este que representa o modelo atômico de Bohr, no qual o átomo é um núcleo onde os elétrons estão girando em torno dele em camadas eletrônicas, em níveis de energia quantizados. Então vem comigo que eu vou mostrar mais detalhes a respeito disso. Modelo atômico de Bohr. Na nossa linha do tempo nós estamos aqui em 1913. Então passaram-se aqui poucos anos do modelo atômico de Rutherford e eu vou contar uma breve história aqui porque que Bohr levantou ou descreveu um modelo atômico diferente do de Rutherford. Bohr era um aluno de Rutherford, aqueles alunos inquietos, correto? Ele percebeu algumas inconsistências no modelo atômico de Bohr, aliás, no modelo atômico de Rutherford, e fez esses ajustes que foram aceitos pela comunidade científica. E aí eu vou mostrar com detalhes. Isso quando? Em 1913. Depois de alguns anos, nós temos o modelo atômico atual, ou de Schrödinger, que já é um pouco mais teórico, não tem muitos dados científicos, estudos científicos, mas eles têm uma base matemática bem importante. Quando eu falo de modelo atômico de Bohr, ele também pode ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Na época, houve uma grande impulsão na tecnologia, na ciência, química, na física, onde descobriu-se que a matéria se comportava de forma diferente de acordo com a radiação eletromagnética, com a luz, por exemplo. Percebeu-se que colocando-se gás, por exemplo, gás hidrogênio em uma ampola e aplicando energia elétrica nessa ampola, percebia-se que a substância química que se encontrava aqui, o hidrogênio, tinha a capacidade de emitir radiação, luz. E essa luz, ela era composta de várias cores e quando em contato com o prisma, esse prisma tinha a capacidade de separar essas cores de acordo com o comprimento de onda. Isso eles relacionaram com os elétrons que até então desconheciam os elétrons na eletrosfera. Quando eu falo de radiação eletromagnética, ou mesmo espectro eletromagnético, nós temos que relacionar com essa imagem aqui, ó, com essa grande janela aqui, onde se inicia da esquerda para a direita com ondas de rádio, de baixa energia e alto comprimento de onda, vejam aqui, ó, comprimento de onda para ondas de rádio são muito maiores para um comprimento de onda, por exemplo, para os raios-x, o comprimento é menor. Então, o comprimento de onda ele é simbolizado por uma letra grega que é lambda, que se escreve assim. Então, nós temos o comprimento de onda de acordo com a radiação. Ondas de rádio, grande comprimento de onda. Micro-ondas vai diminuindo o comprimento de onda da esquerda para a direita. Infravermelho, a luz visível, que nós conseguimos perceber. Ultravioleta, ó, está aumentando. A energia, lembrem-se, ultravioleta é uma radiação eletromagnética de alta intensidade, de alta energia, podendo inclusive provocar câncer na nossa pele. Então tem alta energia, baixo comprimento de onda. E aí nós temos o raio-x, que é utilizado, por exemplo, para detecção de fraturas, e os raios gama, que nós encontramos em materiais radioativos. Percebam que, de acordo com o comprimento de onda, ó, vai diminuindo o comprimento de onda da esquerda para a direita. Quanto menor é o comprimento de onda, maior a energia, maior é a frequência. O que seria a frequência? É a quantidade de ondas que chegam num determinado ponto. Quantas ondas chegam num determinado ponto? Quanto mais ondas chegarem em relação ao tempo, maior é a frequência e, portanto, nós podemos relacionar com a energia. Maior frequência, maior energia, a pequeno comprimento de onda. Então vejam aqui com a frequência
frequência vai aumentando da esquerda para a direita, na ordem de 10 na 4 Hz para ondas de rádio e 10 na 20 Hz para raios gama. E aqui no meio nós temos a luz visível, e nós conseguimos detectar que são as luzes, são as cores primárias que nossos olhos conseguem detectar. Então, o estudo da matéria se comportando com determinada radiação vai ser primordial, imprescindível no estudo do próximo modelo atômico, que é o de Bohr. Então ele percebeu o seguinte, olha só o problema que ele percebeu. Ele sabia que átomos de um elemento químico, quando iluminados por uma fonte de luz, ou seja, energia, eles respondiam emitindo luz de comprimento de onda bem definido, que apareciam como linhas no espectro da radiação. Quando eu falo linhas no espectro da radiação, eu estou falando daquela imagem inicial. Essa aqui, ó, parecem como linhas no espectro. Quem promove essas linhas são os elétrons. Por esta observação, Bohr pôde contestar o modelo de Rutherford. Vejam o que ele percebeu de errado, digamos, de equívoco. A inconsistência era, para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons em movimento, perde energia na forma de luz. Toda carga em movimento perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética, e a consequente atração entre prótons e elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo. Então vamos pensar no modelo atômico de Rutherford. Ele estava pensando o seguinte, ora, se eu tenho um elétron que está orbitando em torno do núcleo, conforme o Rutherford disse, esse elétron, com o tempo, tem uma energia cinética aqui de movimento, com o tempo essa energia cinética vai diminuindo, até que chega num determinado ponto que essa energia é tão pequena que o elétron vai sofrer uma atração do núcleo e vai sofrer uma colisão com o núcleo, destruindo o átomo. Aí nós temos o colapso do átomo. Isso não fechava. E aí vem Bohr para trazer algumas novas teorias. Então o núcleo do átomo é como descrevia o modelo de Rutherford, que não mudou nada. Então, o núcleo é como temos as cargas positivas e as partículas sem carga. Os elétrons giram em torno do núcleo, descrevendo órbitas circulares com um raio determinado, chamado de órbitas estacionárias. Cada órbita apresenta uma energia bem definida, que nós podemos chamar de nível de energia. É o que nós conhecemos também como camadas eletrônicas. Os espectros dos elementos, as linhas que eu mostrei para vocês anteriormente, os espectros são descontínuos porque os níveis de energia são quantizados. Ou seja, cada camada eletrônica tem uma certa energia bem definida. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia associada ao elétron. Então, quanto mais distante ao núcleo, maior a energia associada ao elétron. São permitidas certas quantidades de energia para o elétron, cujos valores são múltiplos inteiros do fóton. Quantum de energia. Fóton quer dizer luz. Se o elétron salta de uma órbita a outra, absorve ou emite energia originando uma linha do espectro. Como que o elétron vai saltar de uma órbita para outra? Quando eu falo desse salto, esse salto pode ser chamado de salto quântico. Tanto que o modelo atômico de Bohr também pode ser chamado de modelo de salto quântico. Vou explicar para vocês o que seria esse salto quântico. Imagine, do lado esquerdo aqui, uma parte do átomo. Nós temos o núcleo e as camadas eletrônicas, uma parte das camadas eletrônicas, onde tem um elétron. Temos quantas camadas aqui? 4 camadas e temos um elétron na primeira camada. O átomo aqui, ele está no seu estado fundamental. O elétron está estável nessa camada, girando em torno do núcleo. Só que esse elétron tem a capacidade de receber energia. Esse pacote de energia eu vou chamar de quantum. É uma quantidade exata de energia que o elétron vai receber. Quando o elétron recebe essa energia, ele absorve a energia e aí ele sofre um salto quântico. Ele é promovido para uma camada mais externa. Quanto mais externa é a camada, mais energética ela é, correto? Correto. Então ele está numa camada eletrônica mais energética, o que ele fica, no caso, num estado excitado. O elétron no estado excitado ele não permanece ali de forma estável, ele está instável. Quando ele fica nesse modo excitado, ele
tende a voltar para o seu estado fundamental. E aí vamos para outra figura aqui da direita. Ó. E o elétron, então, depois de um determinado tempo, ele volta para seu estado fundamental e o que ele faz? Ele emite radiação eletromagnética. Ele emite luz. Essa luz pode ser chamada de fóton. Esse tipo de fenômeno mostra que os elétrons estão girando em torno do núcleo em camadas eletrônicas cuja energia é bem definida. E quando esse elétron recebe essa energia, tem a capacidade de pular para uma camada mais externa e quando volta, ele libera essa energia na forma de luz, produzindo aquelas linhas que nós vimos no início da aula. O gás hidrogênio, então, geralmente é o gás hidrogênio, o estudo principal aqui é baseado no gás hidrogênio, mais simples das moléculas, dos átomos. O hidrogênio recebe energia, os elétrons, ou o elétron do hidrogênio vai pular, vai saltar para outras camadas eletrônicas a depender da energia. Então, com esse comportamento da matéria, de acordo com a luz, nós temos o próximo modelo atômico, que é o de Bohr, que é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Os elétrons saltam em órbitas bem definidas, por isso que o espectro aparece na forma de raias de cores também bem definidas. E é o que nós conhecemos como o modelo atômico de Bohr agora. É que o modelo atômico de Bohr está baseado na mecânica quântica e não mais na mecânica clássica. Ele demonstrou que as órbitas eletrônicas, as camadas eletrônicas de todos os átomos conhecidos, se agrupam em 7 camadas. Essas 7 camadas também podem ser chamadas de níveis de energia. E esses 7 níveis de energia são representados por letras K, L, M, N, O, P, Q. Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia. Então, o elétron pode ir para a camada 2, vai ter uma certa energia, para a camada 3, uma certa energia, para a camada 4, uma certa energia. Nós vamos perceber logo em seguida, logo, na distribuição eletrônica, que dentro desses níveis de energia, nós também temos, aonde os elétrons poderão se dividir em diferentes energias dentro do nível. Então, nós temos níveis de energia, que são as camadas eletrônicas, mas dentro de cada nível, cada camada também tem seus subníveis, onde os elétrons vão poder transitar ali dentro, segundo alguns subníveis. As camadas podem ser chamadas de estados estacionários ou níveis de energia. Cada camada armazena um número máximo de elétrons. É o que nós conhecemos hoje como modelo atômico de Bohr, que seria aproximadamente essa imagem aqui. Eu tenho um núcleo ainda com prótons e nêutrons armazenados. Ao redor do núcleo nós temos as 7 camadas representadas por essas letras, ou também por números de 1 a 7. Dentro de cada camada, nós temos o número máximo de elétrons, que é camada 1 no máximo de 2 elétrons, na camada 2 ou nível energético 2, 8 elétrons, camada 3, 18 elétrons, camada 4, 32 elétrons, camada 5, 32 elétrons, camada 6, 18 elétrons e camada 7, 8 elétrons. Quer dizer que na camada 2 eu posso ter 1 ou 2 elétrons, colocando elétrons conforme a camada. Portanto, nós vamos fazer uma distribuição eletrônica conforme os níveis de energia, aumentando o nível de energia, porque quanto maior a camada, quanto mais externa é a camada, maior é o nível de energia.